Fala, turma! Vamos falar hoje aqui sobre o mercado cripto que está derretendo nos últimos dias. O que está acontecendo? E por que é um excelente momento para compra? Porque é um momento aí que está todo mundo... É muito comum ficar com medo. Isso dá para ver nos indicadores de sentimento do mercado. As pessoas ficam com medo e não tem o que ter medo. Tá? O nosso papel é estar aqui do lado de vocês para que vocês não façam a única coisa que vai fazer você perder dinheiro no mercado cripto, que é comprar e vender depois que o preço cai. Mas atenção, se você quer ver dados proprietários como esses que a gente está desenvolvendo aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para o conteúdo completo. Então vamos começar. Mudou alguma coisa na nossa tese de investimentos? O criptoativos agora ninguém vai mais utilizar. Sumiu a taxa de crescimento, ninguém mais usa. Taxa de crescimento baixa. Está acontecendo algo desse tipo? Pelo contrário, hoje foi apresentado, dia 30 de janeiro que estou gravando esse vídeo, foi apresentado o presidente do Banco Central americano favorável a criptoativos. É alguém que falou já publicamente que Bitcoin é uma reserva de valor de longo prazo. Provavelmente a gente vai ter a compra de bitcoins esse ano ainda pelo governo americano. A gente tem todo o sistema bancário agora que passa a ser regulado. No dia de ontem saiu a aprovação da regulação do mercado cripto. Então esse mercado de bancos está olhando o mundo cripto como uma forma de intermediação de pagamento, mas também com todas as suas possibilidades, tokenização de imóveis, tokenização de outros ativos reais, tokenização de dívida, muito acelerada. Esse ano os Estados Unidos vão emitir muita dívida e a expectativa deles é que as grandes stablecoins, como Tether, Circle, comprem parte dessa dívida, então se torne um grande credor americano. Então tem todo um conjunto de coisas que tendem a acontecer. A queda de juros, a gente prevê que vão ter 2, 3 cortes esse ano. Então são todas coisas que são regimes favoráveis em termos de acontecimentos, enquanto o mercado segue crescendo. Os ativos que a gente investe seguem faturando, os que têm geração de caixa, gerando cada vez mais caixa, cada vez mais estruturados, com mais clientes. Então é um mercado que não para de expandir, porque as pessoas fazem o quê? Quando cai, ficam, agora não vou comprar. Depois quando sobe, era só ter comprado. Então, você já passou por isso? Eu quero te mostrar por dados o que está acontecendo nessa queda em especial, mas eu quero que você tenha essas proporções. Esse é o contexto da coisa. Você está investindo no mercado que vai fazer mais de 10 vezes, muito mais, provavelmente, nos próximos 3 anos, 4 anos, e nem se fala do longo prazo, então 10, 15 anos, é uma oportunidade geracional que a gente está passando aqui. Você que está assistindo esse vídeo está passando uma oportunidade a mesma que eu, deixar assim, uma fortuna para a próxima geração. Então considere isso quando você ficar com medinho porque o preço caiu. Tá? É uma característica desse mercado, a oscilação, a volatilidade do Bitcoin, ela é de mais de 50%, quer dizer, é esperado que o preço caia e suba 50%, isso é normal, não está acontecendo nada, isso é a normalidade. Tá? Então é isso que tem que entrar na nossa cabeça quando a gente investe nesse ativo. Então não vá comprar um ativo e vender depois que caiu. Ninguém sabe o melhor preço de comprar. Não tem como. A gente tem um monte de ferramentas que eu quero mostrar algumas novas aqui que são bem interessantes, mas elas não prevêem futuro, né? Então, vamos ser claros, né? Tem coisas que te colocam numa circunstância mais favorável, mesmo olhando para o curto prazo. Mas os grandes investidores não dão bola para isso. Pode olhar, o Michael Saylor compra $1 bilhão, cai o preço do Bitcoin, vai lá e compra mais $1 bilhão. Então, os grandes players estão interessados em acumular bons ativos com horizonte de tempo maior. O pequenininho quer fazer o quê? Quer comprar hoje, vender amanhã, comprar hoje, vender amanhã, porque ele acha que isso vai resolver a vida dele. E não é. O que importa é fazer o que os caras grandes fazem, investir valores relevantes em ativos bons e esperar a tese maturar. É exatamente o que a gente está fazendo aqui. Tá? Então é difícil de esperar a tese maturar quando a gente não tem informação. É o que eu quero te passar nesse vídeo. Mas antes de eu te mostrar esses dados, curta esse vídeo aqui, porque ele ajuda esse material a alcançar mais pessoas. Especialmente se você está gostando desse conteúdo aqui, curta, comente, porque eu preciso saber, isso ajuda o canal a crescer. É uma coisa muito importante que essas informações alcancem as pessoas que não têm informação. A distância entre eu e você, que está assistindo o vídeo aqui, é a qualidade da informação que a gente recebe. Especialmente se você está com medo. Tá? A distância é basicamente essa. Então vamos lá. Primeira coisa que eu pensei, depois do dia de ontem, né, que foi um dia que o preço caiu bastante, chegou a 81 mil e poucos dólares, então ainda foi um fundo mais alto que o anterior, como uma boa notícia, mas caiu muito, né, caiu muito rapidamente. Tá bom, tá acontecendo alguma coisa do ponto de vista de desistência de posições, porque isso caracterizaria um bear market, né? Gente começa a desistir, vender loucamente. E olha que interessante, isso definitivamente não é o que está acontecendo aqui. Nesse gráfico aqui, a gente tem perda realizada ajustada, foi o único componente que eu consegui encontrar dessas variáveis que a gente acompanha aqui, que são variáveis que impactam no curto prazo e que está tendo alguma alta significativa. Então, está olhando o seguinte aqui, que no dia de ontem, né, 29/1, a gente teve, na média, né, dos últimos 7 dias, 268 milhões de dólares vendidos em prejuízo. Isso aqui não é nem pouco tão relevante quanto foi no último fundo, mas é uma reaceleração de prejuízo realizado. Eu vou mostrar para vocês por que isso acaba acontecendo e por que mesmo uma realização de prejuízo menor, né, pode significar um impacto nos preços. Aqui vem o segundo gráfico. Então a gente está olhando aqui alguns indicadores combinados que a gente monitora. Que indicadores são esses? Os nossos indicadores proprietários. A gente tem um índice de demanda, que acompanha a demanda, um índice de oferta, que acompanha a oferta.
aqui olhando exclusivamente Bitcoin, e um índice de sentimento do mercado. Eu vou botar o sentimento só para vocês entenderem o quanto ele está em queda, sem parar, desde o pico de preços ali, que foi em julho ainda. Então o sentimento vem caindo, ele tem ondas de crescimento, mas ele ainda não conseguiu construir uma alta, né? Ele chegou a construir uma pequena alta aqui no período recente e voltou a cair agora com essas quedas novamente. Então a gente está ainda num período estruturalmente de queda do sentimento. Isso a hora que o preço vira, o sentimento também vira. O que o sentimento aqui está representando? Ele representa um pouco da preocupação de quem está assistindo o vídeo, mas ele também representa aqui matematicamente posicionamento de players. Então a gente está vendo o que o pessoal está fazendo com a grana, incluindo o mercado dos futuros, derivativos. Tá? Então a gente busca fazer esse acompanhamento. Mas quando eu vou tirar aqui sentimento da tela, só para simplificar, então a gente vai ter preço em preto, demanda em azul e oferta em vermelho. A gente consegue acompanhar que tanto a oferta quanto a demanda estão em queda, estão em uma tendência de queda. Esse índice é bastante volátil, e eu estou aplicando uma média aqui para ele. Mas vocês conseguem ver que ele está... a oferta de agora ela é muito menor do que era a oferta de alguns meses atrás. Isso aqui é um dado em índice, não em dólares. E a demanda também. Esse é o grande ponto. Como a demanda está muito fraca, já vou dar o contexto do que é muito fraca, tá? Mas muito fraca para esse período, ela vem arrefecendo. Aí nós temos então um fenômeno que qualquer alta da oferta, qualquer disparada da oferta faz o preço cair. Porque a gente está num ambiente que é frágil para os preços andarem. O que é um período que o preço sobe muito? Que é um período vibrante, quando a demanda está acelerando, a oferta até pode estar acelerando, mas a demanda tem que estar acelerando e o sentimento tem que estar acelerando. Esse é o nosso combo hoje para entender que no curto prazo a gente vai ter um período favorável, né, para alta de preço. E não é o que está acontecendo, a gente está com um período ainda desfavorável no curto prazo. Essas variáveis elas são de curtíssimo prazo, então eu estou olhando aqui às vezes 15 dias à frente. Não quer dizer que daqui a 3 meses vai estar ruim. Elas podem mudar a sinalização e isso sinalizar poucos dias à frente. Quando a gente olha para o longo prazo, a gente tem aqui demanda e oferta, daqui dá para ver mais claramente que a demanda, apesar de ela estar em queda agora recente, se eu der um zoom no gráfico, eu vou conseguir ver isso, né? Que ela está em queda, ela está enfraquecendo, mas ela está enfraquecendo de um patamar muito mais alto do que era 2023, 2022. Tem que ser, né? Para sustentar o preço aos níveis de agora. Então, apesar de ela ter enfraquecido um pouco nos últimos meses, esse comportamento de enfraquecimento, de crescimento, ele acontece em ondas. É normal que isso aconteça e é normal que por uma série de fatores, cotação de carteira, impressão de dinheiro, esse fenômeno se inverta, né, de enfraquecer para voltar a acelerar. Então essa é uma expectativa que a gente tem esse ano. Isso não dá para ver em dados aqui ainda, né? A gente sabe que isso vai acontecer. Por quê? Porque os fundamentos estão muito bons e a tese de investimento está intacta. Outra maneira de enxergar o que está acontecendo. Já mostrei que só perdas realizadas estão altas e eu vou dar a proporção do que é aqueles 300 milhões para vocês. Aqui eu vou ter outra fotografia, que a gente faz uma análise de cohorts. Então o que eu estou tentando entender é quem está vendendo. É a pessoa comum que está vendendo, apavorada, de medo, ou é um grande player que está vendendo? Então, quando a gente faz essa quebra aqui, eu tenho duas quebras aqui para mostrar para vocês. A primeira delas é por tempo de mercado que as carteiras têm. Então, as carteiras que estão vendendo, olha só, essas carteiras todas estão comprando, quer dizer, todos os recortes estão comprando. Quem entrou no último ano, quem entrou de 5 a 7 anos, 1 a 2 anos, mais que 10 anos, 7 a 10 anos, quem está vendendo? Pessoas que estão entre 3 a 5 anos no mercado e 2 a 3 anos. Esse recorte aqui, que pegou ali o último mercado de alta de 2021, basicamente, ele tem muita preocupação com o fim do período do halving. Então, esses são os maiores vendedores. Agora acabou o halving. Ele tem muita gente ainda tem esse negócio na cabeça, né? Que o halving é o fator fundamental do ciclo do Bitcoin. Eu já fiz um vídeo sobre isso mostrando que não, mas que muita gente acredita nisso, né? Então é esperado. A gente está falando aqui de 500 mil de Bitcoins vendidos no intervalo de, vamos olhar, a média que eu botei de 90 dias. Então bem significativo. E essa segunda análise que eu estou fazendo aqui, eu estou olhando o tamanho do bolso que quem está comprando. Então qual que é o tamanho da carteira de quem está comprando e vendendo? Então a gente chama de varejo pessoas com até menos do que um Bitcoin. Então inclui tudo que é fraçãozinha ali no agregado. Essas carteiras estão comprando, foram compradores. Mas eu quero ver quem mais comprou. Baleias. Já vou mostrar um outro dado para vocês. Mais de 100 mil Bitcoins. Segundo lugar. Terceiro lugar, baleias. 4 mil Bitcoins, né? Comparado com a grandeza de 113 mil Bitcoins comprado por baleias no período de 90 dias. Os maiores vendedores são carteiras de 1 a 100, que é um valor relevante, né? Por isso que o preço movimenta tanto, quando esses caras vendem, são valores relevantes, no período de demanda menor, e carteiras de 100 a 1000. Então também são carteiras grandes, que nos últimos 90 dias aqui venderam bastante. Mas os maiores recortes vendendo para os menores. Praticamente só o varejo aqui que se salvou comprando, mas uma proporção muito pequena, muito diferente de um período de euforia de mercado, onde essas carteiras aqui costumam dominar. Dá uma olhada aqui então, a gente tem um índice de acumulação global,
que mostra então que o volume comprado agora ele está fraco, né, comparado com o passado, fraco comparado com o último pico, né, que foi aqui o fundo de mercado, entrou muita compra aqui no período na região dos 80 mil dólares, e muito forte comparado com períodos anteriores. Então o índice de acumulação ele está elevado. Por quê? Basicamente puxado por baleias. Então olha o comportamento das baleias. Compraram o fundo dos 80 mil, agora compraram de novo, então tem muito interesse de grandes players nessa região de preços dos 80 mil dólares. Então tem que cuidar quando o pessoal fala na internet, vai cair para 50 mil, vai cair para 70 mil, vai cair. Não é impossível que o preço caia, mas essas comparações são todas usando análise técnica e o interessante é entender o que os grandes players estão fazendo nesse momento. Eles estão aproveitando para comprar, eles não estão esperando que vá cair. Eles estão comprando ativamente enquanto o preço cai, sem saber para quando o preço vai. Aqui tem uma das comparações possíveis para mostrar o quanto o Bitcoin está barato. Também estou olhando 90 dias e estou fazendo a seguinte comparação. Tá bom, quanto foi vendido, né, quanto teve de fluxo de capital comprado em Bitcoin, comparado com o que aconteceu com o preço. Quer dar uma olhada no que aconteceu aqui com esse gráfico? Ele está no primeiro desvio padrão para baixo. Quer dizer que o preço está muito barato. Ele chegou perto do segundo desvio padrão aqui, na primeira vez que o preço bateu 80 mil dólares e voltou agora para... Ele está com 26% de desconto. Fazendo uma conta que é a seguinte, só fluxo. A gente sabe que fluxo de capital é o que mais movimenta o preço. Então vamos olhar aqui, está barato ou está caro? Está um desvio padrão para baixo, né? 26% barato em relação à média. É muito interessante isso. Então a gente já tem um parâmetro que o Bitcoin está barato. Eu vou esperar cair para comprar. Compre! Não faça isso. É o que os grandes players estão fazendo, já te mostrei no primeiro momento, e aqui eu estou te dando um parâmetro de quanto está barato. Segunda coisa, vamos dar uma olhada como é que está, aqui vou chamar a atenção de vocês, tá? Porque eu mostrei que grandes players estão comprando, tem muito prejuízo realizado, né? Gerando uma nova onda de prejuízo realizado aí que está passando nesse momento, e aqui eu tenho vendas do Bitcoin proporcionalizadas ao valor de mercado. Então, e aqui eu tenho vendas em termos nominais, tá? Tenho a média riscada, aqui está em roxinha a média. O que eu quero mostrar para vocês? Lembra que o número de próximo de 300 milhões lá em perdas realizadas? O total vendido na média dos últimos 7 dias foi 400 milhões de dólares. Então quer dizer que, olhando a perda realizada nos últimos 7 dias, que é de 300, que é quase tudo que está sendo realizado agora é prejuízo. Então ele está passando por uma nova onda de realização de prejuízo, só que o tamanho das vendas ele é muito pequeno, ele é abaixo da média anual. Ele está falando que na média anual, o dado de ontem foi de 600 milhões, tá? O dado de ontem, que o preço caiu bastante para 81 e quebradinho, foi de 619 milhões, e então, ou seja, posições que estavam em Bitcoin foram realmente redirecionadas, foram vendidas. Eu não estou falando de negociação nas corretoras, que aí vem o ponto-chave, que é isso que está puxando de verdade o preço. Um ambiente de especulação, não é um ambiente de desistência de posições que está acontecendo. As vendas estão abaixo da média anual, tanto do ponto de vista proporcional quanto no nominal. Então ele tá com não tem um monte de gente vendendo. Todo mundo está vendendo, desistindo. Ao contrário, tem grandes players comprando enquanto as vendas são pequenas. A oferta está em queda. Tem tendência de queda. É que como estamos em um período onde a demanda não está muito forte, isso aqui é uma forma de visualizar, talvez seja botando aqui 30 dias, para vocês terem uma noção. Ó. Então a liquidez de mercado, que é um parâmetro que a gente usa para calcular quanto precisa de dinheiro para movimentar o preço, ela caiu bastante, né? Ela chegou a ser o seguinte, 40 bilhões de dólares, movimenta 1% do preço do Bitcoin, pela nossa análise. E ela voltou a subir enquanto agora o preço cai. Ou seja, está encontrando uma resistência o preço agora enquanto o preço cai novamente. Enquanto o preço cai muito, gera esse tipo de resistência. Antes de te contar o ponto-chave aqui, está gostando desse conteúdo? Compartilhe esse vídeo com um amigo que está desesperado aí, achando que o Bitcoin caiu demais, que acabou, quer vender, não aguenta mais, que desistiu. Manda esse vídeo para ele, que ele vai dar o senso das proporções de por que você não deveria desistir de posições numa hora dessa. Agora, olha o fator aqui principal dessa queda. Fica bem claro, eu estou olhando Bitcoin de carteiras sendo enviado para as corretoras, é um dos parâmetros que a gente olha. Sem contar envio de corretoras, toda a dinâmica, né, do livro de Bitcoins disponíveis sendo vendidos, baixo da média. Né? Envio para corretoras, não tem grande coisa. A maior parte dos envios, realização de prejuízo. A realização de prejuízo é menor até do que quando foi no fundo dos 80 mil dólares, quando bateu a primeira vez em novembro. Então, como é que o preço está caindo tanto? Como é que eu faço isso? Eu peguei um indicador que a gente utiliza para ver como está a negociação nas corretoras isoladamente. Então, se não é desistência de posição de bitcoins, as pessoas não estão desistindo do seu Bitcoin, mandando para as corretoras, mandando para as outras pessoas no P2P, o que for, como é que o preço está caindo? É um ambiente de especulação que está fazendo isso. E como é que a gente sabe disso? A gente olha, então, a negociação nas corretoras. A gente olha a força compradora nas corretoras comparada com a força vendedora nas corretoras. Isso aqui a gente chamou de pressão spot. Eu tenho aqui o Ethereum, para você ter uma noção, ó, bem mais forte que o Bitcoin, uma pressão spot, ou seja, pessoas realmente vendendo em relação às compradas, e aqui o Bitcoin em roxo. Olha que dá para ver aqui que a linha caiu muito. Então, o que caiu de verdade nesse período? É a linha da pressão em especulação. E é o que a gente vê nas corretoras, um volume bem significativo enquanto o preço cai. Então há uma especulação muito forte nas corretoras de que o preço vai cair.
Então aí o preço cai porque há uma pressão vendedora muito maior do que a demanda dentro do ambiente dos corretores. Isso não representa desistência de posições e que isso é característica fundamental do bear market, né, que o pessoal acredita que nós estamos. Outra coisa, pressão futuros. Aqui dá para ver também o Ethereum também uma queda forte e o Bitcoin mais ainda. Então, boa parte dessa queda acelerada que a gente vê é liquidação de posições futuras. Então tem muito mais pressão futura de venda. Quando cai o preço cai muito rápido porque sai liquidando posições. É muito provável que a gente veja agora um movimento contrário. Tá? Agora tem um monte de gente apostando que o Bitcoin vai cair. Não se espantem se o preço voltar para 89 mil dólares aí muito rapidamente de novo. Simplesmente por conta da quantidade de players apostando na queda, né? Especuladores, aí não vou chamar de investidores como nós, apostando na queda. Turma, eu fiz um vídeo rápido aqui para dar o senso das proporções, tese de investimento inalterada, dados, as pessoas não estão existindo das posições, quem está comprando são grandes players, e a pressão toda está, em resumo aqui, no mercado em corretoras, Binance, Coinbase, esse ambiente é o que está derrubando o preço. Rotação de carteira, algum fluxo internacional, tem algum componente que explica isso, eu não vou trazer nesse vídeo, vou trazer em outro, mas eu antecipo para vocês que a fragilidade que a gente vê do ponto de vista macro, que estava impactando os mercados até agora, e especialmente nesse período de queda, ela está se dissipando. Ela não era tão grande assim quanto os preços se apresentaram, mas ela já está em etapas, eu digo semanas finais aí, se dissipando e começa a inverter de direção. Então, eu sugiro que vocês aproveitem esse tipo de momento para aumentar posições. Agora vocês têm informações, né? Antes você não sabia o que estava acontecendo, agora você sabe. Já comenta aí se você gostou desse vídeo, me ajuda a compartilhar esse material, porque o meu desejo é que as pessoas não façam a besteira de perder dinheiro, de jogar dinheiro fora. Quantas histórias tem? Eu já vi muita gente fazer isso e é o que eu não quero que aconteça, tá? Que você que está investindo agora, jogue dinheiro fora vendendo ativos maravilhosos que vão estar 10 vezes mais ao longo do tempo, no futuro muito, muito próximo, porque você ficou com medo. Que o preço caiu e você não sabia o que estava acontecendo. Tá bom? Se interessou pelo nosso trabalho, já dá uma olhada aqui nos links da descrição. Tem uma série de formas de você conhecer e contratar. Tem vários serviços diferentes. Um abraço e até o próximo vídeo.